Jogos sem entrar em campo, 3 anos de longas disputas judiciais e um acordo no valor de milhões. Essa é a história de um jogador que custou cerca de 5 milhões de reais por minuto para um time da Premier League e que ainda ficou mais estranha porque ele nunca jogou um minuto sequer na liga. No vídeo de hoje, eu vou te contar sobre a história do jogador francês Jean-Kévin Augustin, que era, em muitos anos, um dos adolescentes mais cobiçados do futebol. Ele chegou ao PSG na infância e representou a seleção francesa em todas as categorias de base e, em 2016, foi eleito o melhor jogador do Campeonato Europeu Sub-19, além de ser o artilheiro da competição, o que não é pouca coisa, visto que a seleção francesa também contava apenas com Kylian Mbappé. Jean tinha uma grande reputação e, em 2017, fez uma grande transferência para o Leipzig, da Alemanha, para jogar a Bundesliga. Ele era um atacante versátil, dinâmico e habilidoso, e parecia perfeitamente adequado ao futebol moderno. E no início, sua passagem pela Alemanha foi bem sucedida, pois ele jogou regularmente pelo Leipzig e marcou 9 gols na liga durante sua primeira temporada, o que não é nada mal para um jovem. Porém, no início de sua terceira temporada e após supostamente rejeitar propostas para jogar na Premier League, a carreira de Augustin começou a desandar. O técnico do Leipzig, Ralf Hasenhüttl, o acusou de não dar o seu melhor nos treinos e também em campo. E quando o austríaco foi sucedido por Julian Nagelsmann, os dias de Augustin definitivamente estavam contados no Leipzig. Ele foi transferido para o Mônaco, com o clube francês mantendo a opção de tornar a transferência permanente se fosse bem sucedida. Mas o Mônaco nunca teve que fazer essa escolha. Em janeiro de 2020, o Leipzig rescindiu o acordo para que Jean pudesse se transferir por empréstimo para o Leeds United, que na época estava jogando a segunda divisão inglesa. O acordo incluía uma cláusula que dizia que Jean se juntaria permanentemente ao Leeds se eles subissem para a Premier League, por uma taxa fixa de cerca de 18 milhões de libras. Além disso, a base de um contrato já havia sido discutida antecipadamente, e aí foi que as coisas tomaram um rumo muito estranho. Kevin não teve uma boa passagem no Leeds, enquanto estavam sob o comando do argentino Marcelo Bielsa. Ele até se adequava ao futebol proposto por Bielsa, mas não conseguiu se adaptar às exigências rigorosas do técnico argentino e ao seu estilo de jogo. No total, Kevin jogou apenas 48 minutos pelo Leeds, não marcando gols em 3 partidas entrando no decorrer do jogo e tendo apenas um único chute a gol. Apesar de se esperar que ele fosse muito importante na campanha do Leeds para o acesso à Premier League, Augustin teve pouca relevância. No entanto, o Leeds conseguiu subir, o que, de acordo com os termos de acordo do empréstimo, os obrigou a contratá-lo permanentemente. Mas essa temporada não foi nem de longe comum. A temporada 19-20 foi fortemente afetada pela pandemia do coronavírus. E após a retomada do futebol, o Leeds teve que esperar até julho para confirmar o seu acesso. Isso complicou um pouco as coisas, já que o acordo que obrigava o Leeds a tornar a transferência de Jean permanente após o acesso, na verdade, expirou em junho de 2020. Isso é meio que um padrão na Europa, os contratos dos jogadores se expirarem no dia 30 de junho. Em resposta, o Leipzig solicitou que o Leeds alterasse o contrato para refletir o atraso na temporada, mas o Leeds se recusou. Na perspectiva do clube inglês, com o acesso conquistado após o vencimento da cláusula, eles não tinham mais a obrigação de pagar os 18 milhões de libras do acordo. Então, o Leipzig moveu uma ação judicial, alegando que o Leeds estava agindo de má fé e apresentou uma denúncia à FIFA. Enquanto ainda estava sob contrato com o Leipzig e, teoricamente, obrigado a se tornar jogador do Leeds United, Jean-Kévin Augustin continuou sua carreira em um terceiro clube, chegando ao clube francês Nantes, em uma transferência gratuita, depois que Leeds e Leipzig, que não queriam, não deram permissão no final da temporada em junho de 2021. A FIFA decidiu a favor do Leipzig, ordenando que o Leeds pagasse a taxa integral, mas com uma reviravolta. Em agosto, o Leeds apelou da decisão para o Tribunal de Arbitragem do Esporte. Os dois clubes apresentaram seus argumentos em março de 2022 e, 8 meses depois, pouco antes do início da Copa do Mundo no Catar, o tribunal anunciou que o Leipzig havia vencido a causa, alegando em sua decisão escrita que a obrigação de compra de Augustin havia sido acionada no final da temporada 19-20, mesmo que a temporada tenha terminado mais tarde do que o esperado devido à interrupção causada pela pandemia da Covid. O clube inglês estava agora obrigado a pagar os 18 milhões de libras completos. No entanto, em dezembro, eles chegaram a um acordo amigável e resolveram por uma taxa de 15,5 milhões de libras. Ou seja, teve um desconto de 2,5 milhões de libras aí, só que ainda havia mais uma taxa, que era de 300 mil libras por cada minuto que o Augustin atuou pelo Leeds. E, incrivelmente, essa história ainda não tinha terminado. Após a decisão, o próprio Kevin apresentou um caso ao Centro de Resolução de Disputas da FIFA por questões de salários não pagos pelo Leeds. Mais uma vez, a FIFA decidiu parcialmente contra o clube inglês e ordenou que eles pagassem 24,5 milhões de libras ao jogador. No total, o custo de Augustin para o Leeds chegou a cerca de 40 milhões de libras, ou cerca de 833 mil libras para cada minuto que ele passou em campo. Isso, na cotação atual da libra esterlina, dá cerca de 5 milhões de reais. E o caso está em andamento. Embora a FIFA tenha emitido sua decisão em abril de 2023, o Leeds apelou novamente ao tribunal, mas ainda não há um cronograma para a decisão deles. E, embora sua carreira nunca tenha alcançado o potencial esperado antes de chegar ao Leeds, Jean-Kévin Augustin agora joga pelo Basel da Suíça. No momento da gravação desse vídeo, ele é o número 10 da equipe e já marcou 2 gols na atual temporada. Porém, esses gols não foram suficientes para tirar o Basel da lanterna do fraquíssimo campeonato suíço. Então, nem de longe o jogador francês chegou onde poderia ter chegado. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like e também se inscreve para me ajudar a chegar aos 500 inscritos. Aqui embaixo tem mais 2 vídeos para você assistir. E por hoje é isso. Tamo junto e até o próximo vídeo.